Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula gravada nossa, enquanto essa loucura toda está seguindo e a gente está tentando se preservar e ficar bem no meio desse caos todo, né? Enfim, dando continuidade então à sequência de conteúdos que eu vinha trabalhando com vocês, aquela primeira aula foi uma revisão geral, que era a proposta dessa primeira aula gravada, de que a gente recapitulasse o que foi desenvolvido até então. Aí depois eu trabalhei com a competência 5 do Enem, a competência 4 do Enem. E hoje eu vou trabalhar com vocês a competência 2 do Enem. Conforme eu tinha dito para vocês, não ia seguir essa sequência numérica 1, 2, 3, 4, 5, mas uma sequência peculiar, que me parece mais lógica e que permite que vocês, já na fase de exercícios que vocês estão, vocês conseguissem ter um proveito maior e aplicar já e, enfim, conseguir uma nota melhor já nessa fase de exercícios em competências mais específicas, tá? Enfim, então hoje a ideia é a gente trabalhar com competência 2. Vamos começar então. Bom, a competência 2, qual é o enunciado da prova, do enunciado do Enem? Ou melhor, o enunciado do manual do Enem. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Esse é o enunciado da competência. O que os avaliadores vão observar a partir dessa proposta da competência 2? Primeiro, se o candidato leu e compreendeu a proposta da redação. Aí é uma questão básica, elementar, que é vocês lerem a questão e compreenderem a proposta, o que tem que fazer. Mas eu vou detalhar todas depois. Segundo, os avaliadores querem observar se o candidato aplicou conceitos das várias áreas do conhecimento. Vou detalhar também em seguida. E por fim, se desenvolveu o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, o autor precisa expor o conhecimento sobre o assunto sem fugir do tema principal e argumentar por meio de um ponto de vista. O ponto de vista é apresentado por meio da tese, que é informada já na introdução. Então vejam, esses são os 3 tópicos que decorrem do que é apresentado nessa competência 2. Agora, além desses 3 tópicos, o que mais os avaliadores vão observar na hora de ler e corrigir a redação de vocês? Se o texto demonstra, por meio da argumentação, clareza e objetividade de uma ideia de uma tese. Não se esqueçam que nós estamos trabalhando num texto cujo formato, cuja proposta é dissertativo argumentativo. Isso também eu vou retomar um pouco mais adiante. Os avaliadores também vão observar se a tese defendida é relacionada ao tema e se, além de expor uma tese aplicada ao tema, se vocês têm uma postura crítica, ok? Então essa é, em linhas gerais, a apresentação, o desenvolvimento, o desdobramento dessa competência 2. Então agora vamos partir então para uma compreensão detalhada do que são do que vocês serão avaliados. Pegando então o primeiro tópico que eu apresentei lá no início, proposta de redação. Bom, o que é importante destacar, e parece elementar, parece quase bobo dizer isso, mas vocês têm que ter uma leitura muito atenta do enunciado. Porque daí vocês vão conseguir vencer esse primeiro tópico, que é preciso compreender os comandos da prova, ou seja, o que deve ser feito. E só existe uma maneira de compreender o comando da prova, o que é dito no enunciado, que é ter uma leitura muito atenta. E essa leitura, e alguns exemplos que eu vou dar mais adiante vai ficar bem claro isso, a força de uma palavra vai ser determinante para vocês saberem exatamente o que tem que ser desenvolvido, que não seja algo vago. Não, vocês têm que entrar na especificidade da proposta do enunciado. Então, nesse sentido, é preciso compreender os comandos da prova, ou seja, o enunciado da prova. Além disso, compreender o tema. Qual é o assunto a ser tratado? Qual é o assunto que essa prova está propondo?
sabe? Existe o assunto, existe o tema, enfim, há algo vago que é o assunto, mas aí nós temos que compreender essa especificidade do tema que vocês vão ter que trabalhar. Vocês viram, o Rufus resolveu dar oi para vocês. Tá, deixa eu tirar o Rufus daqui. O Rufus já foi. Indo adiante. É preciso compreender os comandos da prova, compreender o tema e é preciso ler atentamente os textos de apoio. Claro, nós estamos tratando da prova do modelo Enem, que ela dá textos de apoio, textos de subsídio para vocês desenvolverem a redação de vocês. E depois eu vou retomar isso, porque é importante que a clareza, já antecipo, que esses textos sirvam de um apoio para dar um caminho, mas vocês não podem copiar trechos desse texto. Isso eu vou detalhar um pouco mais adiante, ok? É importante também que vocês compreendam o recorte temático, o direcionamento dessa discussão, que em boa parte é dado por esses textos de apoio. Então, esses textos de apoio eles vão sugerir o foco esperado para o desenvolvimento do assunto, ok? Agora vamos adiante. Vou dar 2 exemplos para a gente clarear um pouco. Do Enem 2013. Qual era o tema? Os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. O recorte temático, escrever não apenas sobre o que é a lei seca, mas os efeitos da aplicação. Vejam, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Vocês não podem simplesmente começar a escrever sobre a lei seca. O histórico da lei seca, o que significa uma lei seca, trazer... Não, mais do que tratar da lei seca, o que está sendo pedido, o que foi pedido nessa redação de 2013 é os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, não é a lei seca em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Não é a lei seca aquela que foi feita nos Estados Unidos, que vocês já devem ter ouvido falar por causa do Al Capone, que fazia um contrabando, uma venda ilegal de bebidas. Não, nós estamos falando da lei seca no Brasil. E não é apenas isso, é os efeitos da implantação. Vejam como é importante atentar para essa força das palavras. O exemplo do Enem 2015. Tema: a persistência da violência contra a mulher. Esse é o tema. Qual é o recorte temático? Escrever não apenas sobre a violência contra a mulher, mas a persistência da violência. Novamente, vejam a força da palavra, a força do detalhe e da especificidade. Não basta, nesta prova, neste exemplo de 2015, não bastaria ter escrito apenas sobre violência contra a mulher. Nós todos sabemos que, infelizmente, nessa nossa sociedade machista, patriarcal, preconceituosa, mas nesse tema específico, sobretudo, uma sociedade machista e patriarcal, teríamos um manancial imenso de fatos, episódios para tratar sobre a violência contra a mulher. Há estatísticas, há casos, há exemplos. Essa semana mesmo, uma mulher, uma advogada, funcionária de carreira da Secretaria de Fazenda, foi morta pelo seu companheiro. Ela tinha 65 anos e o seu companheiro 40 e tantos. Ele era um sargento reformado da Polícia Militar. Mais um caso de feminicídio, mais um caso em que um homem, seja lá por que motivação perversa, louca, ele mata a sua companheira. Então, nós temos diariamente exemplos, fatos sobre a violência contra a mulher. Há estudos, há estatísticas, há uma lei específica para tratar disso, que é a Lei Maria da Penha. Mas vejam que o tema da redação pedia? A persistência. Então, não adiantaria, em 2015, fazer uma redação tratando da violência contra a mulher. A redação tinha que tratar especificamente sobre a persistência da violência contra a mulher. Então, vejam como é importante vocês atentarem, não só para o tema, o assunto em geral, mas o que é especificado, no caso aqui, no exemplo da lei seca, é os efeitos da implantação, e no exemplo da violência contra a mulher, é a persistência da violência contra a mulher. Indo adiante. Vamos agora, então,
a um detalhamento das competências, começando pela questão do repertório sociocultural. Vejam, pessoal, é importante que vocês não fiquem restritos às ideias contidas nos textos da prova. Volto a dizer, os textos motivadores, eles são apenas o ponto de partida para vocês. E vocês têm que ir além. E indo além, vocês vão estar fugindo do senso comum. Então percebam, os textos motivadores, eles são importantes de vocês lerem, porque mesmo que seja um tema que vocês não tenham intimidade, ou um tema que vocês não tenham familiaridade, pode ser algo que não seja, num primeiro momento, claro para vocês ou familiar. Mas esses textos, eles vão dar informações básicas e um caminho a ser seguido. Não é que vocês tenham que replicar, copiar o que está nesses textos motivadores, mas eles vão dar um ponto de partida, um caminho, é como se estivessem pavimentando uma rodovia, uma estrada, onde vocês vão seguir para desenvolver o raciocínio de vocês, ou melhor dizendo, a argumentação de vocês, a partir da tese que vocês já apresentaram no primeiro parágrafo, na introdução, a partir do tema apresentado. Então vejam, bons argumentos são aqueles que apresentam dados novos em relação ao que é apresentado na prova. Ao tema, a partir do tema vocês vão propor uma tese de vocês, que é a entrada individual de vocês no tema. Relembrando, primeiro parágrafo, vocês vão apresentar o tema com as palavras de vocês e já vão dar a entrada de vocês nesse tema, que é a tese. Aí depois vocês terão 2 ou 3 parágrafos no desenvolvimento para fazer a argumentação. E é na argumentação é que vocês vão apresentar os dados novos, as perspectivas novas em relação ao que foi apresentado na prova. E o que é importante daí, para resumir essa questão, os candidatos pouco preparados, eles vão se limitar às ideias dadas na prova e, por fim, eles vão ser considerados previsíveis. Então, para vocês não fazerem um texto, uma redação considerada previsível, vocês não podem se restringir ao que é apresentado nos textos que a própria prova vai apresentar para vocês. Isso é um material básico, é um material estruturante do raciocínio que vocês vão ter que desenvolver. Então, a partir do tema e a partir desses temas, ou melhor, a partir do tema e a partir desses textos, desse material, desse conteúdo dado como base, vocês vão elaborar a tese de vocês e a partir da tese de vocês, que é acoplada ao tema, é a consequência do tema, vocês vão criar 2, 3 argumentos em 2, 3 parágrafos para justificar, para ecoar, para aprofundar a tese de vocês, para que por fim, no final, na conclusão, no parágrafo final, vocês consigam fazer uma síntese do que foi desenvolvido e, fundamental, se nós estamos tratando do modelo Enem, que apareça a proposta de intervenção de vocês sem ferir o princípio dos direitos humanos, que isso já foi tema de uma aula passada, ok? Indo adiante. Mais ainda sobre a questão do repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural, ele também é a possibilidade e a necessidade, melhor dizendo, de vocês estabelecerem relações de interdisciplinaridade, ou seja, vocês vão utilizar, que está detalhado nesse item seguinte, o acúmulo da trajetória escolar de vocês, mas não só apenas isso, os conceitos de diferentes campos do conhecimento. É o momento de vocês apresentarem que vocês têm um domínio sobre temas de filosofia, sociologia, artes, literatura, história, geografia, biologia, enfim, não há um limite de possibilidades para que vocês, nesse exercício de interdisciplinaridade, vocês consigam mostrar o domínio de vocês, não só da trajetória escolar, mas da conexão de vocês com o mundo, com a existência, com a relação de vocês com a realidade, o quanto vocês estão conectados com a produção simbólica de conhecimento, as diversas formas de produção artística, enfim, aí é o momento de que o repertório de vocês e esse acúmulo de conhecimento entre em cena para que vocês consigam qualificar a argumentação de vocês, sabe?
É importante que, então, que nessa prova vocês demonstrem que vocês têm um repertório sociocultural para desenvolver e refletir sobre o tema. Ou seja, vocês têm que tratar o tema, e isso é interessante de observar agora, tratar o tema a partir de uma contextualização histórica, ou seja, como era antigamente, ou conectando com a realidade do mundo contemporâneo, como é na atualidade. Vou dar um exemplo que é mais óbvio, mais atual e impossível. Vamos pegar essa questão que a gente vive hoje, que é da pandemia da Covid-19, ou do novo coronavírus. Vocês são muito jovens. Essa turma, a turma do nosso curso, de uma maneira geral, são de alunos jovens. Eu, que sou mais velho que vocês, também nunca tinha passado por uma situação similar a essa. Mas se a gente olhar para além da nossa experiência de vida, a de vocês e a minha, não é uma novidade no mundo passar por uma pandemia desse tipo. Há pouco saiu um artigo na Folha de São Paulo, acho que umas 2 semanas, muito interessante. Enfim, se alguém quiser até me peça que depois eu posso passar a referência para vocês. Mas é um artigo que estabelecia, desde o século XV, XVI, as diversas crises sanitárias, pandemias, doenças que tiveram uma escala muito grande na humanidade, mas fazia uma análise especificamente das Américas e do Brasil. Então, faz uma reconstituição histórica de natureza epidemiológica, pega assim, dados de infectologistas, enfim, é um cruzamento de história com medicina para mostrar o quanto ao longo da história da América e particularmente do Brasil, nós fomos assolados por diferentes crises sanitárias e o quanto isso impactou uma geração, impactou uma época, impactou um modo de ver o mundo e de se relacionar com o mundo. Começa a falar desde quando os europeus chegaram na América e que trouxeram o vírus da gripe e que dizimou muitos índios, porque os índios não tinham imunidade para esse vírus da gripe. E vai ao longo dos séculos até chegar ao final no início do século XX, por exemplo, com a gripe espanhola, que tem sido muito relembrada agora nesse momento, como um outro momento em que, no início do século XX, se não me engano foi 18 a gripe espanhola, 18 ou 19, que também um vírus surgido na Europa e que é disseminado por boa parte do mundo e que causou uma série de vítimas. Não precisamos ir tão longe, podemos chegar a algo mais recente. Nós temos na década de 80 e 90, que também esse texto apresenta isso, a questão do HIV da AIDS, que é uma forma de contágio diferente, mas é um vírus que se espalhou por boa parte da sociedade. E, mais recentemente, a dengue, e chega daí no novo coronavírus. Então vejam que há uma perspectiva histórica, uma perspectiva de tratar como antigamente, o que houve antigamente em relação a diversas doenças de natureza epidemiológica. E nós podemos também tratar esse assunto que é na atualidade, a realidade do mundo contemporâneo. Então vejam como vocês podem trabalhar para demonstrar repertório sociocultural de vocês, tanto numa perspectiva histórica de algo que aconteceu antigamente, como algo do presente, uma realidade do nosso tempo contemporâneo. E naturalmente que isso vai demonstrar uma destreza de vocês, um conhecimento de vocês, por um conhecimento histórico e por uma conexão muito grande com a realidade, e a banca vai ficar satisfeita de o quanto vocês conseguirem fazer esse trânsito em relação à perspectiva do passado, pretérita, ou na perspectiva do presente, para corroborar a tese que vocês vão propor a partir do tema dado no enunciado da prova. Então, indo adiante, usar informações relacionadas ao tema para sustentar um ponto de vista. Esse exercício de buscar no repertório de vocês informações, dados, histórias, é para que vocês consigam sustentar a tese e a argumentação de vocês a partir do que foi proposto no tema, né? E então, por fim, evitar ideias soltas, ideias desconexas,
E isso tudo vai fazer com que vocês se mantenham dentro dos limites do tema proposto, que isso é fundamental. Em seguida eu vou retomar essa questão. Ok? Bom, vamos agora, dentro dessa sequência de detalhamento da competência, dessa competência 2 do Enem, agora nós vamos trabalhar num outro ponto que é, que está no enunciado, que é o texto dissertativo argumentativo em prosa. Bom, relembrando, a redação do modelo Enem, ela segue o modelo dissertativo argumentativo em prosa. Isso está no enunciado. Vocês vão ser avaliados na competência 2 se vocês cumpriram ou não esse formato, esse modelo de texto. Então é importante relembrar. Prosa é um texto organizado em períodos e parágrafos, ou seja, nós não estamos tratando de poesia, que nós podemos falar em versos, em estrofes. Não, nós estamos falando de um texto em prosa. Por ser um texto dissertativo argumentativo, não é uma mera exposição sobre o tema. Isso é muito importante. Vejam bem, é um texto dissertativo argumentativo. Não basta vocês fazerem uma exposição sobre um determinado tema. É fundamental, é indispensável que vocês também se posicionem de maneira crítica e reflexiva sobre o tema, a partir da tese que vocês desenvolveram. Então vejam, não adianta vocês demonstrarem conhecimento, intimidade sobre o assunto, familiaridade sobre determinado contexto, não. O que esse modelo de redação exige de vocês, para que haja uma boa avaliação, sobretudo nessa competência aqui, é que vocês demonstrem que dominam não só a capacidade de expor informações, enfim, fazer uma exposição sobre um tema, mas mais do que isso, vocês têm uma capacidade de fazer uma reflexão crítica sobre esse tema. E essa reflexão já começa a partir do momento que vocês estabelecem uma tese a partir do tema, os argumentos, e ao final, esse posicionamento crítico de vocês também ele vai ficar marcado, caracterizado pela proposta de intervenção que vocês fizeram. Detalhando um pouco mais essa questão. Relembrando, questões que desde o início eu tenho relembrado para vocês. Há um tema, aí vocês vão elaborar uma tese a partir desse tema e vocês vão apresentar argumentos para sustentar o ponto de vista de vocês. Isso desde o primeiro momento que eu estou conversando com vocês sobre a natureza do texto argumentativo, dissertativo argumentativo, fica bem clara essa estrutura de que há um tema que vocês vão propor uma tese, esse é o nosso primeiro parágrafo. 2, 3 parágrafos nos quais vocês vão fazer o desenvolvimento, em cada um vai ter um tópico frasal, vai ter uma entrada de vocês a partir do tema proposto, para que permita que ao final vocês concluam, façam uma síntese e façam uma proposta de intervenção. Então, essa é a natureza do texto que nós estamos trabalhando e que vocês já estão praticando nos exercícios que estão desenvolvendo. Então, o posicionamento de vocês, o autor do texto, ele tem que acompanhar todos os argumentos e dados utilizados. Nada pode ser independente, nada pode ser desconectado. Aquela ideia de organismo que todas as aulas, insistentemente, eu tenho falado para vocês, de um sistema todo coordenado, não adianta vocês apresentarem algum dado, alguma citação, alguma perspectiva que não seja para corroborar a argumentação de vocês a partir da tese apresentada já no primeiro parágrafo. Então, vejam quanto é importante essa organicidade em todas as etapas. Sobre os acontecimentos, citações, informações e dados que vocês apresentaram, a questão é, o que vocês, autor do texto, têm a dizer? Não adianta apresentar um acontecimento, uma citação, uma informação, um dado. É importante dizer o que vocês pensam sobre isso. Como que vocês avaliam? Vocês concordam ou não concordam? Então percebam que qualquer dado, qualquer informação, qualquer fato passado, qualquer fato do presente, qualquer associação com algum filme, um livro, um texto, um filósofo, enfim,
tudo isso tem uma pertinência, tem um sentido, se associado a essa informação que vocês apresentarem, vocês se posicionarem. Concordam ou não concordam? Como vocês avaliam essa determinada questão? É isso que interessa. É a reflexão, o exercício crítico que vocês vão fazer a partir do tema proposto, da tese de vocês, dos argumentos apresentados. Então, sempre é importante esse posicionamento de vocês. O que é importante também? Não esquecer as fontes das informações. Se vocês trazem alguma informação, um dado, uma perspectiva, um conceito, de quem é? Qual é a fonte? Não pode ser algo anônimo, não pode ser algo plagiado, é algo que tem que estar ancorado numa referência que vocês têm que apresentar na argumentação de vocês. Importante também essa perspectiva, e isso é um exercício muito bacana, muito bonito, diálogo com outras vozes. Ou seja, já partindo por outro tópico, a experiência particular de vocês, ela não interessa como argumento. O que é importante é esse diálogo de vocês com outras vozes, sejam especialistas, profissionais, sejam autoridades, sejam artistas. Se vocês pegarem os vários textos que tem aí na internet, nota 1000 no Enem, vocês vão ver que esses textos, além de formalmente muito bem escritos, qual é uma marca deles? Um diálogo com outras vozes. Hoje mesmo eu estava relendo algumas redações nota 1000, na aula passada eu apresentei uma para vocês, então cita Stuart Hall, que é um jamaicano que fez sua carreira acadêmica na Inglaterra, que trabalha com a perspectiva dos estudos culturais. Habermas. Hoje eu estava lendo um texto que citava o Kant. Enfim, claro que isso vai... Quanto mais repertório, leitura, apropriação de ideias, perspectivas vocês tiverem, melhor vocês farão esse diálogo. Mas vejam, eu não sou especialista em Kant. Eu não sou especialista em filosofia. Provavelmente eu não me sentiria à vontade para usar um conceito do Kant. Mas eu poderia, por ter mais familiaridade com literatura, eu poderia trazer a referência de uma obra literária. Eu poderia... Stuart Hall, que é daquele exemplo da aula passada, na minha dissertação de mestrado eu trabalhei com Stuart Hall. Enfim, mas claro, eu já estou falando no nível do mestrado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não se intimidem quando vocês leem essas redações que citam Stuart Hall, Kant, Rousseau. Não. Claro, é importante que vocês vão atrás de repertório, de conceitos, de quanto mais ampliarem o repertório de vocês, melhor. Mas, se vocês utilizarem com propriedade um filme, por exemplo, que vocês tenham visto, isso é valorizado pela banca, isso é valorizado pelos avaliadores. Esse diálogo com outras vozes, eles se dão não apenas com pensadores, intelectuais, autores, mas também com obras culturais, com a letra de uma música, com uma peça de teatro, com um filme, com um livro que vocês viram, porque isso tudo constitui a bagagem cultural de vocês. Então, façam um exercício crítico de que todas as séries, os filmes, os textos que vocês leem, tentem se conectar com aquilo num grau de leitura mais aprofundado, para que não seja apenas a compreensão no primeiro plano. Estabeleçam conexões com aquilo. Vejam que relações é possível de estabelecer com temas contemporâneos. Aquele exercício que nas nossas aulas presenciais nós fazíamos no início de cada aula, a partir da conexão de vocês com a realidade, listar possíveis temas para uma prova de redação. Tentem então fazer esse exercício permanente. Estejam atentos ao que... Ok, hoje nós estamos engolfados na pandemia. Qualquer noticiário que vocês olharem, basicamente vai ser sobre isso. Mas para além disso, conectem-se com a realidade, vejam o que está acontecendo, ou o que aconteceu há pouco tempo, o que aconteceu recentemente, no ano passado. Enfim, fiquem com essas antenas ligadas e vejam o quanto vocês dominam de repertório
que permite para vocês estabelecer conexões e relações. Por fim, nesse tópico, é importante vocês persuadirem, convencer o avaliador de vocês de que vocês têm, então, esse repertório sociocultural que vai embasar a tese de vocês, a argumentação de vocês, certo? Tem essa esperteza, essa sagacidade de verem, a partir do tema proposto, o que vocês podem trazer do repertório de vocês para construir um percurso argumentativo para que, ao final, a conclusão de vocês, a proposta de intervenção de vocês façam sentido, tenham uma pertinência. Ok? Vamos adiante. O que é importante também é uma questão que é a tangenciar o tema ou fugir do tema. Claro, esse tópico é um tópico que é sobre algo que vocês têm que evitar, algo que vocês têm que se afastar. A partir do momento que há um enunciado que vocês vão ler com muita atenção, que vocês vão ver com clareza o que ele está dizendo, quais são as palavras-chave para vocês entenderem o que está sendo pedido. Isso tudo para evitar o quê? Que vocês incorram num problema que é tangenciar o tema ou, pior ainda, fugir do tema. Então vamos lá. O tema apresentado no enunciado ele é amplo, mas dele vai derivar a tese de vocês. Repito, a tese é a entrada de vocês no tema, mas vocês têm que ler atentamente o tema, o que é proposto, para que vocês consigam estabelecer a tese de vocês. As ideias desenvolvidas a partir da tese precisam ser conectadas ao tema. Ou seja a tese, obviamente, ela tem que estar conectada diretamente ao tema, mas depois, as ideias que vocês trouxerem para a redação de vocês, a argumentação de vocês, ela não pode estar conectada apenas ao tema, ela tem que sustentar a tese de vocês. Então é muito importante que vocês, no desenvolvimento, nesse percurso que vocês vão desenvolver, conectem tudo, não somente ao tema, mas à tese que vocês estão propondo. Se isso não ocorrer, vai caracterizar que o tema foi apenas tangenciado ou, pior, desprezado. Ou seja, se não houver uma conexão das ideias, dos argumentos, dos fatos que vocês apresentarem em desenvolvimento, se não houver essa conexão com o tema e com a tese de vocês, pode incorrer num erro que é tangenciar o tema, ou um erro mais grave, um pecado mortal, que é a fuga do tema, que é vocês estarem simplesmente desprezando o tema, não estabelecerem essa conexão com o que foi proposto no enunciado e depois na tese de vocês. Como é que o INEP, quem organiza a prova do Enem, define tangenciamento ao tema? Abordagem parcial realizada somente nos limites do assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático objetivamente proposto. Tem uma outra definição do INEP, que é fuga ao tema, quando nem o assunto mais amplo, nem o tema proposto são desenvolvidos. Esse é um erro gravíssimo que vocês não cometerão, que é o gravíssimo é a fuga do tema, fugir ao tema. E num erro num grau menor de gravidade, mas igualmente grave, é vocês apenas tangenciarem o tema. Vou dar alguns exemplos aqui a partir de temas passados. No Enem de 2018, o INEP apresentou o exemplo sobre o tangenciamento do tema e compreensão da proposta. Qual é a do tema? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse foi um tema meio complicado, algumas pessoas se perderam, algumas pessoas não sabiam, foi difícil assim, para alguns candidatos lidarem com ele. Mas vejam como é que o INEP configurou um tangenciamento do tema. Encaminhamento que tratou apenas de assunto a ele relacionado. Por exemplo, internet ou elemento do universo da internet. Rede, navegador, plataforma virtual, sites, e-mail, WhatsApp, Netflix, Spotify, hackers, haters, trolls, fake news. Vejam, todas essas expressões, essas palavras,
elas remetem ao universo da internet, mas elas não trataram da especificidade do tema, que é, eu botei em bold, botei em negrito, faltou tratar da manipulação. Voltem lá, qual é o tema? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, com um tema desses, não adianta apenas tratar de algum assunto qualquer relacionado à internet. Até porque a internet não diz nada. A internet é tão amplo, é tão universal, é tão gigante que tratar da internet não diz nada. E numa prova, numa redação como essa, vocês têm que tratar na especificidade. E nesse caso aqui, qual era? Não era a internet, era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vejam outro tópico. Manipulação, aqui ó, nesse aqui ó, manipulação do comportamento do usuário na ou pela internet sem menção ao controle de dados. Vejam, não adianta falar da manipulação do comportamento do usuário sem mencionar o controle de dados. São as palavras-chave que estão garantidas já lá no enunciado e que vocês têm que ler atentamente. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Cada palavra aqui ela é determinante para vocês saberem como entrar no tema e como construir a argumentação de vocês. E lá o outro tópico que eu apresento é controle de dados na internet sem menção à manipulação do comportamento do usuário. Não basta falar do controle de dados na internet sem fazer a menção à manipulação do comportamento do usuário, porque essa é a especificidade do tema proposto. Ok? Vou agora dar um exemplo para vocês de uma redação que teve nota máxima, para ver como o tema é apresentado e a tese é apresentada no primeiro parágrafo. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço dos algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvido por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionadas. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Vejam que o que está em amarelo é a apresentação que a candidata fez do tema. Ela pegou o enunciado e transformou o enunciado, o tema que está contido no enunciado, no que está aqui em amarelo. Agora vejam a entrada da candidata, que é o que está em azul, com a sua tese. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. O que se percebe no azul? Um posicionamento, uma articulação pessoal, a entrada individual da candidata no tema que é proposto pela prova. Ok? Então, pessoal, com isso, deixa eu apertar a tecla certa aqui. Okay. Com isso, eu encerro essa aula sobre a competência 2, chamando a atenção que também é algo que desde o início, desde os nossos primeiros encontros, eu vinha destacando para vocês, o quanto é importante que vocês construam um repertório de vocês, vocês estejam conectados com a realidade, criem referências para vocês. Isso não é exagero. Não há como vocês construírem uma correta argumentação a partir de uma tese individual de vocês e, por fim, uma proposta de intervenção social com qualidade, com pertinência, se vocês não tiverem essa conexão com o mundo, com a realidade, a conexão com o mundo presente, a conexão com o mundo pretérito. Agora há pouco eu citava esse artigo da Folha de São Paulo, que fez um apanhado do quanto diferentes momentos da realidade da América e particularmente do Brasil, com diferentes pandemias, doenças, epidemias, doenças como a cólera, a malária, o quanto a falta de saneamento básico no início do século XX
causava uma série de doenças. Não precisamos ir hoje. Claro, no início do século XX a situação nas capitais era muito pior do que hoje. Mas ainda hoje no Brasil, os nossos dados de saneamento básico são muito aquém do que deveria ser. Portanto, se não há saneamento básico, as pessoas adoecem. Qual é um dos grandes medos hoje no Brasil? É que o novo coronavírus atinja a população nas favelas, nas chamadas comunidades. Por quê? Porque lá é uma situação drástica de falta de saneamento básico. Há casas onde as pessoas não têm água para lavar as mãos. O esgoto corre no meio das casas, no meio onde as pessoas andam. Então vejam, as pessoas dormem amontoadas em pequenos espaços. Então vejam que se no início do século XX era grave a situação de saneamento básico, hoje ainda é grave em determinadas localidades do Brasil, dentro das cidades. Portanto, a perspectiva histórica vai permitir que vocês estabeleçam um raciocínio em relação também ao tempo presente, ao tempo contemporâneo. Então, ampliem o repertório de vocês, estejam atentos ao que se dá no noticiário, leiam, busquem fontes com qualidade, filmes, séries, livros, enfim, tudo é repertório e tudo pode ser revertido em uma correta argumentação de vocês a partir da tese que vocês vão desenvolver depois do tema. Ok? Fiquem bem, como sempre, cuidem-se. Qualquer dúvida, estou disponível, me procurem, vocês sabem como me localizar. Beijo, pessoal, até a próxima.